Olá, eu sou Luiz Carlos e vamos nesse vídeo falarmos de coluna de destilação para a produção de álcool neutro. Sabemos que é um tema de conhecimentos de muitas unidades produtoras, mas como se trata de conhecimento, de experiência vivida, praticada, então esse vídeo vai tratar exatamente desses temas. Então, reprocessamento ou refinamento de álcool hidratado para neutro. Os temas abordados serão fundamentos básicos da destilação, coluna de hidrosseleção, coluna de retificação, coluna de repasse, resumo de mapeamento de substâncias cogêneres, ou seja, um resumo daquilo de um trabalho realizado, nesse sentido de mapear as impurezas e outros temas. Vamos ao fundamento da destilação. A destilação fundamenta no processo físico-químico de equilíbrio líquido-vapor que permite separar dois ou mais componentes de uma mistura. O princípio base é a diferença de volatilidade dos componentes. Então, vamos a este ponto. Se fervermos um líquido com 10,56 de álcool, os vapores terão em torno de 55,53 de álcool. E quando condensado estes vapores, o líquido também terá a mesma concentração. O que acontece, neste caso, especificamente na coluna principalmente na coluna de hidrosseleção. Todas as colunas têm esse mesmo fenômeno, mas uma coisa que vai ficar bastante interessante é a questão da coluna de hidrosseleção. Vamos trazer um trecho da tabela, tendo como fonte a Exalc, que é apenas um trecho da tabela, e vamos demonstrar aqui o seguinte. Um líquido, seja o flegma ou qualquer outra espécie de mistura, se tiver um teor alcoólico de 12,39, tem seu ponto de ebulição de 91,3. E os vapores deve estar em torno de 59,4. Esse fenômeno acontece bem específico, bem nítido na coluna de hidrosseleção. Claro que em outras colunas também, mas vamos exemplificar esse ponto para essa coluna. Nós temos aqui a coluna de hidrosseleção. Deixa mais um pouco. Temos a coluna de hidrosseleção e vamos falar um pouco dela. A princípio, vamos começar pela alimentação da coluna com álcool, que ela pode ser feita de dois modos, vai depender da unidade. Se colocarmos o álcool absoluto puro, né, sem diluir, álcool sem diluição, ele passa por um aquecedor e entra no topo da coluna. Veja a bandeja aqui exemplificada. E, naturalmente, diluímos com flegmasse, até ajustar uma graduação em torno do que está aqui embaixo. 10 a 12 de teor alcoólico, volume sobre volume, que é um teor alcoólico ideal para podermos estar extraindo as substâncias, os cogêneres nesta coluna. Então, aqui no topo nós vamos estar com
a graduação naquela faixa de 59, 60, e no processo de condensação, nós vamos estar extraindo as impurezas e colocado como álcool segunda aqui no H2. Veja as temperaturas indicadas para esses condensadores. Veja a temperatura de ebulição para essa graduação do flegma. Mas também nós temos outra forma de alimentação, ou seja, diluindo antes de entrar na coluna, já sofreu uma diluição com água, água pura. Pode ser uma água potável. As características dessa água interferem possivelmente na qualidade organoléptica do álcool. Então, dilui-se, pode-se ter um tanque diluidor, ajusta a graduação desejada e bombeia-se para o topo da coluna. Ora, se não vai usar a flegmassa, então toda diluição feita com água ajusta-se na graduação que se deseja. Porém, muitos usam, fazem uma diluição com água, mas também complementa com o flegmassa. O ponto de atenção nessa coluna, como todas, é exatamente um fluxo, ter-se um fluxo contínuo, concentrações equilibradas, ou seja, não ficar sofrendo variação. Então, e também a regulagem do vapor, a pressão constante do vapor. Normalmente se trabalha com 9 a 2,2 MCA, apenas para manter a temperatura de ebulição no topo da coluna. Lembrando que qualquer impureza que não conseguir extrair aqui, só temos uma coluna após que vai conseguir fazer isso, fazer essa separação. Mas também é bom chamar a atenção que há substância, a cogênero, que nem mesmo a coluna seguinte consegue extrair. Então, é bom se ter uma coluna operando bem eficientemente, esta coluna, para se conseguir extrair aquilo que as outras colunas mais na frente não conseguirão. Vamos para a próxima coluna. Bom, nós temos a coluna de retificação, que vai estar recebendo o flegma. Veja que trouxemos só uma simbologia aqui, coluna de hidrosseleção, entrando numa bandeja aproximadamente de B3, B2. E nessa coluna se trabalha com a pressão de 4,9 a 5,2. Temos a parte de coluna de esgotamento com a temperatura mais alta, estão vendo aqui, para garantir que tenha-se um flegmassa com ausência, né, de álcool, ou seja, zerar. E aqui a temperatura operacional de uma coluna B. Normalmente se tem como conhecimento a B4, né, que normalmente opera com 88 a 89, mas pode variar um pouco, isso depende da quantidade de bandeja que tem a coluna. No topo nós temos, veja a temperatura aqui no topo, que é também outro indicador operacional. O que é que nós temos? No topo, a saída de um álcool já com GL de 96, já é um álcool praticamente neutro nesta fase, que será bombeado para a próxima coluna, que nós vamos estar falando dela. Mas vamos ainda nessa coluna. O que é que nós temos? Os pontos de retirada de cogêneres, são as tomadas. Então, você tem na parte bem baixa os óleos baixos. Lá pela bandeja de B3 a B15, isso vai depender. Nós temos vários pontos aqui está simbolizado por uma coleta, mas é evidente que tem vários coletores nestes pontos. Então, tem-se o óleo médio
e mais adiante, possivelmente entre a B19 e a B25, torna a dizer, depende das unidades, são várias tomadas aqui, tem-se o óleo alto. Vamos lembrar que os óleos baixos e o médio possivelmente vai estar rico em isoamílico e possivelmente deve haver a necessidade de lavagem para separar o óleo fusível e a água colocar-se em um tanque de álcool segunda. Assim como possivelmente o óleo alto. Isso vai depender das análises. Esse óleo alto pode ser que já não haja necessidade de lavar, e sim já colocar direto, direcionar para o tanque de álcool segunda. E lá próximo à saída do álcool, nós temos normalmente se tem esses pontos para, e essa extração possivelmente é rico em propanol. Torno a dizer, ainda vale ver a pressão da coluna, a quantidade de bandeja, enfim, são apenas dicas. Normalmente esse N-propanol já é um produto muito próximo da especificação do álcool hidratado para fins carburante. Então já se direciona, se houver alguma necessidade de correção, faz-se depois. Bom, e agora vamos para a parte de refluxo, na verdade a taxa de retrogradação, tem-se os condensadores, que já é de conhecimento de todos, as temperaturas de operação. Nesse E2 se extrai o álcool segunda, já é um álcool já próximo da especificação de hidratado. E aqui nós arriscamos a colocar um percentual de extração em relação ao volume de entrada. Mas isso pode variar, depende muito da matéria-prima, da qualidade da matéria-prima que está se utilizando. Assim como lá na coluna anterior também, no H2 da hidrosseleção. Então, já é um percentual mais alto. Os cuidados nessa coluna ainda depende do fluxo que, também de alimentação, de vapor, a regularidade no vapor, na alimentação da coluna, com flegma, e condensadores, temperatura, né, um bom controle operacional, automatismo nessas colunas, nesses pontos de temperatura, e cuidado no sistema de condensação, ou seja, com a regulagem constante, pressão constante na coluna, os carregos devidamente equilibrados, você vai ter um equilíbrio de condensação. Então, tem que se tomar cuidado com limpeza dos condensadores, temperatura, água de resfriamento desses condensadores para se manter um equilíbrio. Então, essa coluna é basicamente isso. Só lembrando que, caso haja um descontrole nessa coluna, seja de variação de vapor ou fluxo de alimentação, a coluna descarrega ou carrega demais e descontrola as temperaturas nas bandejas, essas camadas, essas impurezas vão se deslocar sob pressão e vai estar saindo no topo. O que acontece? Nós vamos ter um problema na coluna, além dessa coluna estar fora de regulagem, ou seja, descarregada ou com as camadas deslocada para os pontos indevidos, isso vai passar para a próxima coluna, que é a coluna de repasse, ou demetilagem. E aí é problema, porque vai precisar de esgotar todas as impurezas da coluna seguinte, e leva-se tempo. Então, nós temos um trabalho é ideal que se tenha um trabalho para identificar onde se encontra mais próximo possível as concentrações, seja de óleo alto, óleo médio. Então, é bom se fazer análise desses pontos para encontrar o melhor teor alcoólico e extrair, ter uma eficiência de extração
equivalente. Então, para essa coluna, a princípio, só. Vamos para a coluna seguinte. Então, esse líquido, o flegma, aí já é o álcool, entra na coluna, o álcool, né, vindo da coluna B, entra na coluna de repasse ou demetilagem, com a finalidade de extrair o metanol. Nós temos aqui, nesses dois condensadores, a concentração do metanol que escapou, que não conseguiu extrair na coluna anterior, deve estar sendo extraído nessa coluna. Normalmente, a experiência tem mostrado que é o que sobra para cá. Até mesmo porque, se houver produto mais pesado, não vai conseguir eliminar, vai sair no álcool. Então, elimina-se aqui no Q2, ou H2 também, né? Varia de cada unidade, a, a nomenclatura, né? Veja, as temperaturas são muito semelhantes, assim, em relação aos outros condensadores, são parecidos. E nós temos aqui um produto, um álcool segundo extraído muito próximo de uma riqueza considerável e classifica-se como álcool hidratado para fins carburante ou talvez até outro tipo de aplicação, né, de finalidade. E na base da coluna nós vamos ter a retirada do álcool neutro. Muitos já conhecem o processo, então está ilustrado aqui. É necessário também ainda a regulagem de pressão de vapor. A pressão é muito semelhante à da hidrosseleção. E basicamente são esses pontos para essa coluna. Lembrando, mais uma vez, que o ponto de atenção são as duas colunas anteriores, para garantir a qualidade e a eficiência da operação em termos de efetividade, tempo de funcionamento e produção. Por quê? Porque, como nós já falamos antes, tudo que escapa lá de impureza vai encher essas bandejas e é preciso esgotá-lo. O álcool vai ser destinado para hidratado carburante, mas quando se propõe a fazer álcool neutro, não se pretende tirar álcool carburante no final, se pretende tirar o neutro, porque senão haveria desperdício de energia. Então, basicamente, são essas três colunas que fazem o processo acontecer de transformação do álcool hidratado carburante para o hidratado neutro. É ideal que, durante a operação, se faça um mapeamento daqueles cogêneres nas devidas tomadas, nos devidos condensadores, para a equipe conhecer onde é que se encontra a substância que precisam ser extraída. E aqui é uma ilustração, veja que nessa fase aqui, quanto que de impureza é tirado, ou seja, cada cor dessa corresponde a um cogênero, a uma substância, e o bloco representa uma coluna. Então, claro, quando nós falamos de coluna, falamos do conjunto inteiro, coluna e condensadores. Então, veja os percentuais aqui e a quantidade de substância extraída em relação a outras colunas. Nessa aqui também nós temos mais um pouco, nessa coluna, mas veja que não é a mesma quantidade. Então, a ideia é que se faça esse mapeamento dos cogêneros para orientar a equipe. Vamos ao slide, próximo slide. Bom, e as operações? É bom ficar atento para as dicas operacionais, do tipo que se fazer para se ter uma regularidade no vapor, no fluxo de líquido entrando na coluna, extraindo da coluna, toda a parte operacional. Checklist operacional é bom que se tenha, porque vai orientar a
gerenciamento do processo, onde precisa os pontos de atenção, as correções, e ter-se uma base de cálculos, né, para calcular as retiradas, a diluição lá no tanque inicial, os cálculos de rendimento, são pontos que devem ser considerados necessários para a condução do processo. E, a princípio, para este vídeo são essas informações. Esta é uma parte, como havia falado antes, muitos já conhecem o processo, então, para quem já conhece, não considerar. Quem precisa de enriquecer o conhecimento, já tem, mas quer se aprofundar, esse vídeo tem essa intenção, ou seja, experiência vivida, trabalhada, tentando ser repassado. E eu quero agradecer, né, um obrigado por quem ou para quem tomou seu tempo para assistir este vídeo que tem a intenção apenas de orientação. Obrigado.